Olá, testando aqui. Tentando conectar. Edneide chegando, as pessoas chegando, bem-vindas. Ai, que alegria! A gente está aqui se organizando. Acho que a gente tem que ficar mais juntinho, meu amor. Peraí que a gente vai conectar aqui o fone de ouvido enquanto as pessoas estão chegando. Ah, Raquel, Edilane, Ivana, Deizinha, Josué, Tainá, Sandra, olá! Ah, é Tânia. Acho que a gente vai ter que ficar bem juntinho aqui para dividir a tela. Raquel, Lívia. Lurdinha, Lulu, Micaele. Bom, eu queria... Vânia, Tereza. Oh, que coisa boa! Bom, boa noite para todas, para todos que estão chegando. Minha mãe Vânia, Anne, Indira. Que coisa boa, que alegria, Fernanda. E Mônica. Bom, a gente custou a conseguir conectar aqui. A primeira vez que eu organizo uma live, estava meio atrapalhada com a tecnologia e quase não consigo conectar. Tive que pedir um help para Edilane, mas deu certo. Quando a gente pensou no tema da live, quando eu fui pensar em me conectar, né, a gente pensou muito, quando eu falei a primeira live do Integrar, né, e me veio a origem e o que a força motriz da criação, né, que deu a vida ao Integrar, né, mas é a força do amor, é a força que move a vida, né, que move e promove transformações, né? Para a constelação diz que a vida pulsa, a vida ela, né, pelas ordens do amor, e é o amor que faz com que a vida brote, né? Então, quando eu pensei no tema, eu convidei Alexandre que junto comigo, né, e que o nosso encontro foi uma força motriz de muitas transformações na minha vida, na dele, de muitas construções e de muitos frutos, né, de amor, de transformação, de nascimento e de morte, né, morte das vidas que a gente tinha antes, mortes de lugares internos que a gente ocupava. Maria. Não, não pode. Desculpa. Eu vou tentar baixar isso aqui um pouquinho para ficar melhor a conexão. A gente está aqui tentando organizar. Eu tinha botado aqui um tripé improvisado. Alexandre foi tentar melhorar o enquadramento e acabou deixando cair o telefone. Desculpem. Obrigada, meu amor, por organizar aí. Então, né, num momento como esse que a gente está vivendo coletivamente, onde a gente tem visto e, né, por onde a gente olha, a gente vê tanta dor, tanta morte, e como morte, vida, morte, né, são ciclos, né, na natureza. Quando a gente está na escuridão da noite, a gente tem a certeza do nascer do dia, né? E essa é a força propulsora da vida, que é a força do amor, né? É a força da entrega, né? Um bebezinho quando nasce molinho, entregue,
né? Como água aos nossos braços, que se molda, que se adapta, que é receptivo. E a gente está num momento de tanta transformação, né? Que nos traz medo, mas também, né, é um momento que cada um e cada uma de nós somos convidados e convocados a nos entregar nessa travessia, essa força de vida, né? É melhor não mexer aí não, senão pode cair tudo, viu? Um pouquinho mais para você. E como eu e a Alexandre, a gente já vinha fazendo trabalhos já com a temática do amor e a gente vivencia isso muito, eu quis o convidar para poder falar. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, que eu comecei falando muito, ele está aqui tentando organizar um enquadramento, mas eu sinto que tem uma energia interna aqui querendo poder ofertar algo para vocês também. Boa noite, pessoal. Muitas pessoas queridas que estão aí conosco, nesse momento que a possibilidade de estar mais próximo é através desse recurso virtual, desse recurso online, digital. E eu fico muito feliz pelo convite que Jana fez. Eu, na verdade, faço muito pouco uso, assim, comparado talvez à maioria das pessoas, de redes sociais, né? Então, para mim está sendo também assim um aprendizado tá com vocês aqui agora à noite. Falar sobre o tema do amor, né? É algo muito precioso e muito profundo, né? E falar sobre o amor nesse momento específico também da nossa existência, acho que é muito valioso, porque a gente tem sido bombardeado de imagens, de notícias, de informações que muitas vezes, né, fazem a gente desacreditar talvez de que exista amor, exista esperança, existam alternativas, né, diante dessa vida. Eu não quero com isso romantizar, né, o amor. Na verdade, eu também não quero estar aqui falando assim na condição de um expert sobre o amor, porque uma das coisas que talvez quanto mais a gente se dedique a estudar, a pensar, a viver o amor, é que na verdade a gente é um aprendiz do amor, né? Não é um tipo de conhecimento técnico que a gente pode se tornar um especialista quando a gente fala sobre o amor, né? E não é algo que compete só ao universo científico, né? No campo místico, no campo filosófico, no campo das artes, da poesia, da literatura. O amor, ele é tentado ser compreendido, ser falado, ser expressado. E o que eu quero comentar aqui são dois aspectos, talvez sobre a dimensão do amor, que tem me ajudado ao longo dessa jornada existencial, tanto do ponto de vista pessoal, da minha vida íntima, de tudo que eu tenho aprendido nessas quase 4 décadas de existência, no convívio com Jana, com as crianças, com a minha família também de origem, né? E de um modo geral também isso tem sido levado para a minha atuação profissional, para a minha base, que é o trabalho da psicologia no contexto da saúde, no contexto clínico, terapêutico, né? Então eu queria falar rapidamente de um trecho de uma poesia sufi, que acho que ajuda a gente a pensar no amor como um grande paradoxo, né? Que fica difícil a gente simplesmente reduzir o amor às coisas boas apenas, né? Gibran Khalil, ele tem uma poesia que se chama Do Amor. Em um determinado trecho dessa poesia, ele vai falar que o amor ele acolhe, né, com ternura, e ele fere
com a lâmina de uma espada. Ele vai dizer também que o amor, ele nutre e faz crescer, e ele também poda, né, para que corte as coisas que precisam serem cortadas. De certa forma, a gente podendo entender que limita o crescimento. Eu acho que isso faz a gente entrar em contato com um aspecto do amor que transcende a ideia de uma moralidade. Muitas vezes a gente associa o amor a coisas boas. E, na verdade, o amor ele tem uma outra lógica. Ele tem uma lógica que é difícil a gente traduzir entre bem e mal. Ele transcende, talvez, a própria ideia de bem e mal que a gente constrói. Dentro do campo místico, de algumas tradições orientais, como a filosofia tântrica, né, a gente entende que o amor está na concepção do universo. É a base, é o fundamento, é o princípio do universo. No campo da psicologia somática, Reich, ele pensou o amor, e quando ele falava sobre o amor, ele dizia que o amor é, ao mesmo tempo, a pulsão e o fundamento da vida, é um elemento extremamente mortífero do ponto de vista da nossa existência. Quando ele falou isso inclusive em uma obra chamada O Assassinato de Cristo, né, onde ele falava da vida de Cristo como uma vida de pura potência amorosa, mas que terminou em um sacrifício, né? Terminou com o crucificamento dele, né? Olhando para a nossa sociedade, como a nossa sociedade às vezes tem a dificuldade de viver o amor. Ao mesmo tempo, um discípulo de Reich, que foi o Lowen, que é muito caro para muitos de nós que estamos aqui, ele falava do amor como o aspecto mais essencial do vínculo, dos relacionamentos. Então, ao invés de localizar o amor como uma emoção primária, assim como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, ele colocava o amor em um núcleo, né, muito mais profundo da existência, né, que está na base de todas essas outras emoções, colocando o amor como a nossa capacidade de comunicação primordial. Um pouco do que Jana vinha falando quando falava dessa relação do bebê que cresce no vínculo com a mãe, em um vínculo amoroso. Olhando para essa realidade que a gente vive hoje, né, da pandemia, é lógico que, do ponto de vista da nossa comoção pessoal, olhar todas essas mortes, tudo que nos afeta cotidianamente, né, algumas dessas que podem estar mais próximas à nossa rede social, outras que talvez estejam mais distantes, e a nossa empatia não ecoe tanto quanto. É lógico que quando a gente vê o nível catastrófico que essa situação ela vem tomando, né, a gente pode se perguntar se existe amor diante disso tudo. A gente pode se indagar, inclusive, se o Criador, se o planeta, ele ama a nossa humanidade ou o que somos, né, diante dessa tragédia enorme. E às vezes é difícil a gente tentar se colocar num lugar só de observador disso tudo, porque estamos muito afetados com toda essa realidade. Mas se a gente tentar fazer um exercício de observador desse cenário, a gente pode também extrair alguns ensinamentos, entendendo inclusive que a própria concepção de vida e morte, da qual a gente está extremamente apegado na nossa educação, ela ganha outros sentidos quando a gente quer pensar ou refletir sobre o amor. A ideia de vida e morte, ela não é tão materialista quanto muito dos nossos pensamentos e da nossa visão.
As nossas capacidades de vinculação e conexão transcendem e muito a própria condição material. Não apenas através da tecnologia, como a gente está vivendo ela aqui agora, mas através dos nossos laços, que a gente sabe, desde o ponto de vista das terapias sistêmicas, até inúmeras outras perspectivas de conhecimento, seja no campo filosófico, místico, de que os nossos laços, a nossa conexão, ela é muito mais profunda, né? E ela atravessa a própria existência física e material. Olhar para situações dolorosas, eventos traumáticos, né? E a gente conseguir se conectar com amor diante disso, é a gente conseguir construir sentidos mais profundos e não se perder no medo, no desespero, no sofrimento, na desesperança, né? Em todo a penumbra que cobre essa situação. Jana falou da noite e do dia, né? E a gente pode achar que o amor é o dia, mas o amor é a noite também. O amor também é a escuridão. E a escuridão ela não precisa ser entendida como negativa. Imagina se a gente não tivesse a escuridão para dormir. Imagina se a gente não tivesse a escuridão, inclusive, para poder enxergar mais longe. Porque durante o dia a gente enxerga o sol, mas durante a noite a gente olha as estrelas. E as estrelas podem estar a anos-luz mais distante do que o sol. E a gente consegue enxergá-las na escuridão. E na escuridão dos relacionamentos, né? Porque o amor, ele é, né, expansão, ele é construção, mas também a gente atravessa as escuridões e é nas escuridões onde a gente pode nos aprofundar, né? Ou a gente pode se perder apontando, buscando um culpado, como para tudo isso que a gente está vivendo socialmente, mas também para tudo que a gente vivencia numa relação, né? A gente aponta o dedo para o outro, mas é justamente nos conflitos, nas escuridões, onde a gente pode, quando a gente pode parar e olhar para dentro, a gente pode se encontrar, né? Ou a gente pode se perder projetando fora tudo, ou a gente pode olhar para dentro e encontrar dentro da gente essa força de transformação que é o amor. Né? O Lowen diz que o amor é a força motriz da vida e que ela nasce no nosso baixo ventre, onde os orientais chamam de hara, o ponto, e que essa energia sobe, né, pelo nosso corpo até o nosso coração e chega até, né, que é os nossos braços enquanto extensão do coração, é o que nos permite agarrar as situações da vida, né, mas também nas dores essa energia vai e flui no sentido oposto, né, e quando ela volta para dentro é uma oportunidade da gente poder também se reconectar, né, com o nosso lugar mais interior, né, com os nossos lugares humanos, né, diante de uma situação como essa, onde a humanidade se coloca muitas vezes em arrogância diante da natureza, vem algo que nos coloca para dentro e em contato com a nossa pequenez humana, com a nossa impotência, e olhar para isso também é conectar com a nossa integridade e com o nosso amor para com a nossa vida e com a vida do nosso planeta, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo mobiliza, né, muita dor, mas é também uma oportunidade de reconstrução, né, do lugar individual e coletivo, né, da forma de vida, né? O amor, a gente pode olhar ele também como um princípio feminino, né, de abertura, de receptividade, de adaptabilidade, como a água, né? O Lowen, em uma passagem dele, ele diz que a vida, né, do planeta, ela nasce no mar, ela nasce da água, a gente, enquanto vida, né, nasce da bolsa das águas, né, e a gente tem esse potencial de adaptabilidade, de conexão com essa força motriz da vida, né, quando a gente pode olhar para dentro e para essa força do amor dentro de nós, né, que pode ser
construção, que pode ser destruição, que pode ser expansão, que pode ser contração, né? Como no nascimento, né? Para se dar nascimento, atravessa o canal da vida e da morte, né? Para um bebê nascer, ele não sabe o que vai encontrar na vida pós-uterina, né? E esse lugar que a gente busca muitas vezes do controle, entre aspas, da segurança, né? A gente, em muitos momentos, a gente se sustenta em algo que é ilusório, né? E quando a gente pode atravessar essas contrações e essas expansões, a gente pode também olhar para dentro e nos conectar com essa força essencial da vida, né? Que faz gerar a vida, né? Que faz morrer a vida, né? Que isso é o ciclo da natureza e de renovação, né? A gente vê, por exemplo, nessa época do ano, né, a gente está aqui no hemisfério sul passando por um outono, e no outono, né, é o momento de deixar ir muitas coisas, né? E como nós também somos natureza, também olhar para dentro num momento como esse e ver o que de nós a gente precisa deixar ir para poder nos renascer, né? Para poder nos renascer de um lugar de mais integridade nos vínculos, nas relações, com a gente mesmo, com o planeta, né? Com essa força da vida e da criação e da construção e destruição, né? Uma historinha que eu queria compartilhar com vocês, que acho que diz muito disso, né? Eu vi essa história vinda por uma preta velha, e ela traz na base também, né, um pensamento que está no fundamento da obra de Lowen, no fundamento da obra de Bert Hellinger e de outros pensadores do campo das abordagens psicológicas, sistêmicas. A ideia que a gente traz de fundo do poço, né? Então, muitas vezes a gente fala, eu estou no fundo do poço. E o fundo do poço é visto geralmente como um lugar de profunda dor, sofrimento, desespero. E ele pode ser isso, e é isso também. Mas os ensinamentos, esses ensinamentos desses pensadores, desde o preto velho até esses estudiosos da alma humana dizem, é que no fundo do poço tem o amor. Isso é uma coisa que, para mim, está na base da maioria dos trabalhos que eu realizo e das coisas que me dão sustentação, por exemplo, para ir para qualquer setting de trabalho terapêutico, de trabalho com grupo e de atravessar também as nossas histórias aqui na experiência pessoal e familiar e não me desesperar. É entender que enquanto a gente está no medo, enquanto a gente está na dor, enquanto a gente está na raiva, no pânico, a gente ainda não chegou ao fundo do poço. A gente está fazendo a travessia. E essa travessia, ela é muitas vezes profundamente dolorosa, mas necessária ao aprimoramento da nossa humanidade, para que a gente possa ir crescendo, né? Enquanto ser, enquanto existência. No fundo do poço, lá quando tudo termina, o que a gente vai encontrar é o amor. E é isso que Bert Hellinger diz quando fala dos emaranhados. Ou seja, todos os conflitos, de um modo geral, eles existem na visão sistêmica de Hellinger, porque a ordem do amor, ela teve algum tipo de bloqueio. Então, se você acessa esse amor, os desemaranhados são feitos. Ele fala do amor cego, né? Da cegueira do amor, onde muitos de nós nos enganchamos, né? Nos enganchamos por questões, por compensações sistêmicas, né? E quando a gente pode visitar esse lugar, né? Liberar
essas compensações que a gente encontra, né? E o caminho do autoconhecimento nos ajuda nisso, né? A visitar os porões internos, né? As nossas sombras e poder nos conectar, né? E acolhê-las, né? E poder nos conectar com o nosso lugar de honra na vida, né? Que não é o lugar do outro, que não é melhor e nem pior do que o lugar de ninguém, né? Mas que é o nosso lugar, nosso verdadeiro lugar, né? O nosso propósito interno para a existência, né? Se a gente chega aqui, tem uma força motriz da vida que nos coloca num lugar existencial, né? E poder voltar para dentro também é poder nos conectar com essa força interna que pulsa a nossa vida, né? Por amor. Muitas vezes a gente, desde criança, por amor a gente entra no amor cego e vai agradar os outros, vai compensar lugares que não estão sendo ocupados, por exemplo, na relação dos nossos pais, ou compensações sistêmicas que vêm de outras gerações, né? E com isso vamos nos perdendo da nossa alma, da nossa verdadeira essência, né? E quando a gente pode nos encontrar diante da nossa dor e olhar para ela de frente, né? Nos aprofundar, e muitas vezes para isso, né? Visitar lugares difíceis, mas que com suporte num ambiente protegido, seguro, né? A gente pode olhar e nos desidentificar desses lugares, a gente pode nos enraizar na vida, né? A gente toma para o nosso corpo dores, né, do nosso sistema, dores ancestrais, e vamos, né, saindo desse lugar de honra, que foi a força motriz que nos colocou na existência, né, por amor e amor cego, né? E isso é uma coisa linda da constelação, né? Porque a constelação não trabalha com adoecimento, nem com sofrimento, assim, no sentido de julgamento, né, das situações. Trabalha com os lugares emaranhados onde a gente se fisgou por amor cego, para compensar, né, as carências, por exemplo, ancestrais que chegaram até a nossa mãe, ou por compensar situações, né, de pessoas que não puderam ficar, né, e que a gente sai, né, do nosso lugar de honra, e nos encontrar nele, né, é poder visitar a nossa verdade, poder trazer para esse plano, na materialidade, né, o nosso propósito interno, a nossa essência da vida, que é o amor. E é muito interessante também que no pensamento de Lowen, na psicologia corporal, a gente vê como a nossa reação diante da vida, diante das relações, ela pode ser através de uma situação difícil, eu racionalizar aquilo, querer criar justificativas, querer negar aquilo que está existindo, né, sob um nível mais superficial. Em uma camada um pouco mais profunda, a gente sente as tensões crônicas, as dores na cervical, dores nos ombros, dores na coluna, tensões ao redor do corpo, que eu não consigo muitas vezes lidar com elas, justamente por esse exercício, né, de racionalização, de negação, né, enfim, de projeção nos outros, de culpabilização dos outros. Em uma camada ainda mais profunda do que essa, né, das nossas tensões crônicas, está as nossas emoções. Mas as emoções primárias ou secundárias, aquelas das quais eu falei antes, que é o medo, a tristeza, a raiva, né, a ansiedade, toda essa gama de emoções e sentimentos que permitem com que a gente acesse um pouco mais profundo, né, aquela realidade que a gente está vendo. Mas na dimensão central está o amor, né? Então, quando a gente consegue atravessar essas camadas, a gente se conecta com muito mais integridade na existência. Lógico que é um desafio profundo, e se a gente puder olhar, né, também de um lugar de observador
sobre a nossa própria condição humana, tentando pensar isso em uma perspectiva cósmica, né, nos colocando diante, né, do planeta, né, e vendo o quão pequenos nós somos, talvez bactérias que tem no nosso organismo, né, estão em uma projeção equivalente da gente, né, com o planeta, como bactérias no planeta. E se a gente pensar isso sob uma perspectiva ainda mais ampla, essa visão cósmica, o próprio planeta Terra teria talvez o tamanho, a projeção de uma bactéria ou muito menor do que isso. Se a gente faz esse exercício de observação desse universo do qual pertencemos, a gente pode olhar também para esse evento, para essa situação, para esse momento existencial, né, de uma maneira muito menos egocentrada. A gente se colocar dentro de uma relação com o infinito. E nesse lugar de relação com o infinito, a perspectiva da gente pensar de uma maneira muito mais ampla tudo isso que acontece na nossa existência é de uma criatividade profunda, difícil da gente poder prever o que a nossa mente humana, o que o nosso coração é capaz, diante dessa profundidade da qual fazemos parte, dessa infinidade, dessa infinitude da qual a gente comunga, né, porque não estamos isolados do universo. E para poder nos conectar a isso, né, é importante que a gente possa dar um lugar para cada uma das emoções que fazem parte desse momento, né? Porque a gente vive o medo, vive o amor, vive a tristeza, né, vive a raiva, vive, né, tantas outras emoções, né, que Alexandre esses dias disse para mim: meu amor, você tá assim transitando, tá num carrossel de emoções, passando por tudo. E de fato a gente está vivendo uma transformação, e tem hora que eu fico com medo, tem hora que eu fico triste, tem hora que eu fico alegre com as novas descobertas, né, e com as possibilidades de encontro, de vínculo, de situações que fazem sentidos para a vida, né? E quando a gente pode dar um lugar para isso, a gente também pode olhar além, né? Sem nos colocar vítima da situação, né? Mas nos apropriando da gente e nos apropriando dessa força maior da vida e do universo do qual a gente faz parte, onde tudo está interconectado, né? E para a gente poder nos sentir em conexão, a gente precisa acolher tudo que faz parte desse momento, né? E nos abrir, nos entregar a esse novo que chega. Esses dias eu escutei de uma pessoa, né, que disse assim: Janaína, de repente, era toda atrapalhada com tecnologia, ia dar uma aula, pedia socorro com data show, agora está aí toda tecnológica. E eu cheguei, né, ri tanto disso, mas essa descoberta, por exemplo, dessa conexão com a comunicação digital, né, tem sido a forma que eu posso hoje ofertar o meu amor, né, para o mundo, que eu tenho dentro de mim, né? Muitas das pessoas que, né, sabem que caminham comigo na vida, né, na vida afetiva, na vida profissional, na vida, né, nos diversos tipos de laços, na vida familiar, né, sabe, reconhece como eu venho, né, me entregando de coração a essa vida, né, e de repente poder deparar com essa situação, né, me fez também gerar em mim uma grande transformação de descobertas, né, de descobertas de forma onde eu posso ofertar o que eu tenho dentro de mim para o mundo, né? Então eu sinto que cada uma de nós, quando a gente pode dar um lugar para tudo isso, a gente também pode encontrar caminhos para nos ofertar em amor para esse mundo, para esse universo, né? O mundo está em dor, né? E isso faz parte dessa realidade, né? E não tem como a gente negar o que faz parte, né? Mas tem como a gente, para além da dor, olhar para essa força propulsora de vida que existe dentro de cada uma de nós, né? Quando a gente se vê e se reconhece como vítima da catástrofe do mundo, a gente não consegue nos encontrar internamente com o nosso lugar de honra na existência e com o nosso potencial criativo de transpor
essa dor e nos ofertar em amor para essa existência. E isso tudo que Jana diz, né, acho que fala dessa dimensão do amor, né, que é de um vínculo, e de um vínculo com a nossa própria natureza, né, com nós mesmos e com tudo ao nosso redor. Uma coisa que eu costumo dizer, né, para as pessoas é que o nosso cordão umbilical com o mundo é a respiração. Quando a gente sai, né, cria essa independência inicial, né, apesar de relativa, quando sai da barriga das nossas mães, que cortamos o cordão umbilical, é a respiração que nos mantém vivo. Essa troca, é esse fluxo de inspirar e expirar que faz com que a nossa vida siga, né? E é muito interessante a gente estar vivendo hoje um momento onde um dos sintomas assim mais fortes do Covid fala desse limite nessa troca com o mundo, nesse fluxo, né? A gente pode entender essa experiência amorosa profunda como um fluxo de troca contínua, como um movimento de contração e expansão, como Jana disse. Então, a respiração é esse lugar. A gente está o tempo inteiro trocando com a natureza. Por isso que os orientais falaram do prana, né, que a gente absorve a presença divina à medida que a gente inspira e expira. E é por isso que o lugar da respiração cada vez mais tem tomado uma função importantíssima para a nossa saúde mental, né? Então, um convite para que a gente possa se conectar com amor, é um convite para que a gente possa se conectar com a respiração. Isso pode fazer com que a gente observe como está o nosso vínculo com o ambiente, aquilo que a gente inspira e aquilo que a gente expira devolvendo, seja em termos de sentimentos, de sensações, de qualidade, né, do próprio ar que a gente absorve, né? Então, é por isso que muito do lugar de sanidade, muito das pessoas que têm buscado sanidade, têm caminhado para se conectar com a respiração através de diversos modos. Existe uma sabedoria milenar nisso, que tem sido atualizada pelo campo científico, que mostra para a gente como é fundamental esse lugar, né, que a gente pode construir de troca, extremamente simples e extremamente profunda, de inspirar e expirar, de exercitar a nossa presença diante de um momento, inclusive, que qualquer projeção que a gente faça para o futuro é especulativa, mas que hoje a gente está vivo aqui e presente. E a nossa respiração, né, quando a gente nasce, é o nosso primeiro contato com esse mundo, é através dela, né? Um bebê, quando sai da barriga, o primeiro contato que ele tem com o mundo externo é através da expiração, da inspiração, né? E quando vivencia situações de tensão, né? E a respiração do bebezinho, ele tem a barriga, né? que sobe, que desce, o diafragma solto, e quando ele faz contato com tensões, eles entram em choros profundos, né? E às vezes, depois de um dia de muito, né? De um momento de muita tensão, de sono muito intenso, ele chora, e depois se entrega, né? E por exemplo, a gente olhar para tudo isso que está ocorrendo no mundo e também poder chorar essa dor, né? Poder liberar através do diafragma, né? E o Lowen, ele dizia que ele viveu, o Alexander Lowen, o pai da bioenergética, ele viveu 94 anos, né? E ele dizia que um dos segredos da longevidade dele era poder chorar todos os dias, chorar diante as dores do mundo, e chorar o deixava vivo, né, e sensível à realidade. Né? Viveu 98 anos. 98 anos. Obrigada por complementar. Né? E ele dizia que chorava todos os dias e isso deixava em contato com a realidade, em contato com as dores do mundo,
né, sem trazer para o corpo dele, liberando essa dor, mas sensível à realidade, né? Muitas vezes a nossa realidade nos contém desses choros, né, e a gente vai para a reação do nosso orgulho, né, narcísico. Eu dou conta dessa realidade, eu suporto. E muitas vezes, por exemplo, em época que eu trabalhei em hospital, né, e que tinha situações, eu trabalhei em maternidade e tinha uma UTI, né, um Natal, e tinha uma médica lá que eu senti ela muito dura, né, e um dia eu pude conectar com ela de um lugar mais profundo e ela pôde me dizer, eu endureci depois de anos tendo que escolher os bebês que iam morrer e os bebês que iam viver. Né? E quando eu olhei, quando ela me disse isso, eu pude conectar com a dureza do coração dela, né? E me veio no meu coração o choro dela contido, né? E pude fazer contato, por exemplo, de como as dores do mundo, quando a gente não pode deixá-las passar para o nosso corpo, nos endurece. Então a gente olhar para essa dor do mundo e também poder chorar essa dor do mundo, conectado com essa força da vida, é que nos faz sensível a essa realidade, né? Conectado com essa realidade, mas também e sem precisar represar e nos endurecer no nosso corpo, deixando o nosso corpo flexível e vivo e respirando, né, profundamente. Ontem eu vi uma matéria, né? Li uma matéria sobre toda a situação de Manaus e foi uma matéria com imagens e também com algumas informações muito tristes e muito dolorosas. E para mim foi inevitável não chorar, não vir um choro na hora. E o que eu posso fazer diante disso também? Né? E eu reconheci que eu também não tenho muito o que fazer diante disso. E o único lugar que eu pude ir naquele momento foi para um lugar de profunda empatia e respeito com aquelas pessoas que estão fazendo a travessia através da morte, com aquelas famílias, os membros de família que permanecem e que vão lidar com todo esse trauma. E então nesse momento eu chorei um pouco isso, acendi uma vela em respeito à vida dessas pessoas, querendo honrar a dignidade delas e desejando que elas possam conseguir atravessar essa dor, né? Que eu próprio, se tivesse vivendo essa dor, não sei dizer também como seria essa travessia, mas falando desse desejo e poder fazer isso me permitiu pelo menos sentir um alívio, né? Eu sei que isso é pouco, isso não muda talvez nada, mas isso permite que eu preserve a minha relação de respeito e pelo menos a minha relação de dignidade com aquelas pessoas, que eu tente não me embrutecer diante disso tudo que está acontecendo. E dentro das ordens do amor do Helling, né, uma delas é o pertencimento, né? Ele diz que toda alma quer pertencer ao sistema, né? E a gente está vivendo no mundo hoje, né, diversas exclusões, né? Pessoas que estão partindo no anonimato, né? É importante isso que Alexandre traz, porque a gente poder olhar sistemicamente para isso, né, e cuidar dessa dor sistêmica é também poder incluir no nosso coração, em respeito, essas pessoas que foram, essas pessoas que partiram, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, olhar para eles no nosso momento em respeito, né, as pessoas que estão mais vulneráveis socialmente, né, que a gente possa olhar e incluí-los no nosso coração em respeito. Então, no nosso lugar humano, somos pequenos diante da nossa realidade, quando a gente pode também incluir a nossa pequenez humana, a gente também pode olhar do meu lugar pequeno, o que eu posso fazer, né? Do meu lugar pequeno eu posso incluir essas pessoas em dor, no meu coração, em respeito.
Isso é um cuidado sistêmico com essa dor no mundo, né? A gente poder respirar, e eu tenho feito isso em muitos momentos, de poder incluir no meu coração essas famílias, esses profissionais, essas situações sociais, né? Toda essa guerra que a gente está vivendo, né? Podendo dar um lugar a tudo isso. Será que a gente interage um pouco agora com o pessoal? Como é que... Sim, a gente pode tentar, não sei muito como fazer isso, ainda precisa aprender, mas aqui vou tentar ver se tem alguma questão que estão colocando aqui, que a gente possa trazer, responder, contribuir. Vixe, coraçõezinho subindo. Oh, que alegria ver tantas pessoas queridas na minha pouca habilidade. Oh, Grace, que maravilha! Tanta gente querida, Inês, Isabel, Ariana, Celiane. Oh, que lindo! Sâmia, Dora, Isabela, que coisa boa. Hortência, Edilene, Tami, Roberta, João. Tô tão emocionada, com o coração aqui quentinho, cheio de amor. Edneide, Raíla, Nayade, tanta gente querida e outras pessoas que estão passando aqui que eu não estou conseguindo acompanhar os nomes. Que coisa boa! Bom, acho que é um pouco do que a gente queria trazer, do nosso lugar, da nossa vivência, experiência. Queríamos agradecer também a cada pessoa que se dispôs aqui, tá de coração aberto para trocar com a gente esse momento. Então eu fico aqui com o coração, tantos coraçõezinhos ali, subindo ao lado da tela. Eu tô com o meu aqui cheio de amor. Sandra! Ai, que delícia! Então eu quero deixar o meu profundo agradecimento. É isso mesmo, Mônica, estamos num casulo de transformação, né? No fundo do poço sempre existe uma luz. Salve Preto Velho. Jaime! Jaime! Viva também o casal maravilhoso que é você e Grace, Jaime. Eita, como é que tá aí? Então eu gostaria de deixar o meu profundo agradecimento por esse momento de troca. A gente pode, eu não sei muito como visualizo, se tem alguma outra pergunta, mas a gente pode ir trocando por outros meios de comunicação onde a gente se encontra. E eu deixo meu forte abraço para vocês. E fico muito contente de poder estar aqui ofertando um pouco de mim, do meu coração, e ao lado de Alexandre, né? A gente tem tantos espaços de troca, de partilha, e às vezes a gente não tem nem tempo de fazer uma conversa como essa pelas demandas da vida, 3 filhos, ele no trabalho na Univasf, eu no Integrar, dando conta também de outro lugar. Então, quando eu posso estar junto de você, meu amor, eu fico muito contente, muito alegre. E aqui do meu lado também fica subindo coraçõezinhos, igual aqueles coloridos ali. E eu quero encerrar dizendo mais um aprendizado sobre o amor, né?
Quando eu conheci Jana, isso já tem quantos anos? Vixe Maria, a gente vai denunciar a nossa velhice. Não, mentira, tem 17, mais. aproximadamente isso, uns 17 anos. 18, não? 2023, 17 anos que a gente se conheceu. Pra gente foi um reencontro, né? Reencontro de alma, reencontro, e foi muito profundo esse reencontro. Quando a gente viveu essa intensidade, a gente teve dificuldade de a gente teve dificuldade de nomear essa relação que a gente começou a viver, né? A gente dizia de amor, dizia que estávamos vivendo uma relação, mas a gente falava muito de que era uma experiência que estava se dando, né? Era um movimento de vida que a gente tinha dificuldade de nomear. De lá para cá aconteceu isso. A gente já viveu muitas coisas juntos, temos uma família hoje, crianças, cachorros, jabutis, horta, pomar, tudo, um monte de coisa. Mas o que eu queria dizer disso tudo é que a gente não sabia, né, que aquilo se transformaria nisso. E a gente não sabe o que vai se transformar amanhã ou daqui a um tempo. Mas a gente viveu muitos momentos de profunda transformação. Então, a experiência amorosa, ela nos convida continuamente a viver processos de transformação. Muitos desses que nem sempre são tão bons. Por exemplo, agora mesmo com toda essa casa para a gente ter que compartilhar nos cuidados domésticos, é muito difícil a gente ter um dia que um não reclama com o outro. Da divisão de trabalhos aqui, né? E os nossos filhos, que são 3, é muito difícil também não ter um dia que pelo menos um não reclame muito. Com todas as mudanças que há. Mas isso não significa que é ruim ou que é negativo, né? Isso é um chamado também, para que a gente possa olhar para essas coisas, inclusive atravessando o julgamento de bom ou mal, de certo ou errado, né? Mas dos desafios que a gente está sendo despertado no dia a dia para a nossa existência, para a gente ser algo que está em construção. Então, meu desejo é que possamos seguir nessa caminhada, né? É um caminho, como o Jaime disse para mim há muitos anos atrás, é um caminho sem fim e sem volta, que possamos seguir esse caminho, né? E possamos vibrar nessa energia de amor, nessa energia de respeito, de reconhecimento. E o conflito, quando a gente pode viver ele no respeito, né? Isso diz, né? Quando o Alexandre falando das reclamações, quando a gente pode colocar para o outro, por exemplo, nosso desconforto no respeito, pode acordar o outro para um lugar que não estava podendo ser visto, né? Pode gerar uma contração, né, num determinado momento, mas pode também reencontrar, né, nos ajuda a encontrar um novo equilíbrio, né, porque isso diz da existência de duas subjetividades que se colocam, né, não está nenhuma abrindo mão de si em prol do outro, né, num amor cego, né, está no amor onde existe duas subjetividades que podem, né, se divertir, que podem se convergir, que podem construir e que podem aprender, né, um com o outro. Então, eu fico muito grata a essa oportunidade de aprendizado junto com cada um e cada uma de vocês que dispôs até aqui e junto com o meu amor. Boa noite para vocês. Eu vou tentar ver como que faz para deixar disponível por 24 horas e a gente fica disponível